Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Eu agradeço a companhia de vocês. A gente sempre trazendo um assunto interessante aqui para jogar na nossa roda de bate-papo. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o doutor Sérgio Gonçalves Henriques, que é psiquiatra. E a gente vai falar de um assunto muito interessante hoje, né, doutor, que muita gente não sabe, que tem uma doença chamada tricolotomia, que o senhor vai me explicar já já o que é. E além da tricolotomia, que é a mania de arrancar os pelos pelo corpo, né? Tem uma outra doença que o paciente também faz algumas feridas no couro cabeludo, na pele. E tecnicamente eu vou querer entender essa explicação do senhor, porque são doenças que machucam, os pacientes se autoflagelam e é preocupante, né? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Exatamente o que você disse, né? Essas duas condições acabam muitas vezes machucando e constrangendo o paciente, então é muito importante que a gente converse a respeito dessas duas condições. Eu queria começar com a tricolotomia, doutor, que é justamente aquela mania que o paciente tem de arrancar fios de cabelo, né? Ele arranca na raiz o fio. Muitos desses pacientes acabam mastigando aquele bulbo do fio de cabelo, alguns engolem. E eu vi relatos na internet de muitos pacientes que quando foram fazer uma radiografia do estômago, o estômago estava repleto de bulbo capilar, né? Então é muito perigoso. Então, Patrícia, essa condição, né, o termo é tricotilomania, né, tricotilomania. E o outro termo, que é para as escoriações da pele, é dermatotilomania. Dermatotilomania. A tricotilomania é classificada como... Obrigada por me corrigir, né? Porque eu falei tricolotomia, é tricotilotomia. Tricotilomania. Tricotilomania. Maravilha. A tomia é sempre quando vai ter um corte. Tricotomia é cortar os pelos. Tricotomia. Certo. Tricotilomania é a mania, não é? A compulsão, né, de arrancar os pelos. Tricotilomania. Então, a tricotilomania, ela frequentemente começa ainda na adolescência, né? E começa muitas vezes de uma forma imperceptível, meio automática, que é ficar mexendo nos cabelos e ali arranca um fiozinho, arranca outro fiozinho, né? E começa de uma forma muito sutil, muito assim, sorrateira. Não é algo que começa de uma hora para outra. Em geral, a família nota, né? As pessoas que estão ao redor notam quando o quadro clínico está avançado. Mas o início no histórico do paciente é algo mais sutil, né? As lesões de pele, não sei se é interessante fazendo um paralelo, né? As lesões de pele, elas acabam acontecendo mais ou menos da mesma forma, na mesma época, né? Mas as lesões de pele, não é? Que é chamada de transtorno da escoriação, muitas vezes o impulso, não é? Ou o motivo de fazer aquela lesão é porque a pessoa notou uma bolinha, um carocinho, um pontinho. Então ela começa ali repetidamente tentar alisar, aplanar, arrancar aquela bolinha da pele. E ali começa uma feridinha. Doutor, antes da gente entrar, então, para falar um pouquinho mais sobre essa mania de escoriações de pele, eu queria dar um pouquinho de ênfase na questão do arrancar o pelo, né? Que é essa primeira doença que nós citamos. Em que momento que o paciente precisa perceber que virou algo já compulsivo, né? Porque de vez em quando vai lá, tá mexendo com aquela mania de... Tá assistindo televisão, tá mexendo no cabelo, ou tá lendo um livro, tá mexendo no couro cabeludo, mas em que momento que eu tenho a certeza que se transformou num simples hábito para uma compulsão? No momento em que você tenta parar ou interromper aquele hábito e não consegue, né? Ou quando ele é nitidamente associado a um estado emocional depressivo, ou de ansiedade, ou de irritação. Então, ele passa a ser uma consequência, não é? Passa a ser uma manifestação de um estado emocional alterado. Ou quando você começa, a arrancar uma quantidade de cabelo ou de pelo do corpo
que de fato comece a te constranger, né? Ou a te embaraçar diante das pessoas, né? Então, quando você arranca 1, 2 fios de cabelo, ninguém vai notar e ninguém vai falar nada, né? Mas quando você consegue arrancar uma área razoável, então isso fica perceptível e os pacientes começam a ficar muito constrangidos dessa situação, né? De que outras pessoas notem. Aí é um momento onde a pessoa precisa procurar, né, ajuda para isso. E pode acontecer até na área lesionada, acontecer de nem nascer mais cabelos, né, doutor? Assim, se for área, né, do couro cabeludo, né, o paciente pode arrancar de uma tal forma que fica com aquele aspecto de que parece que passou a gilete. Não foi por arrancamento, mas sim, volta a crescer. Tem um outro tipo de alopécia, né, que é a falta de cabelo no couro cabeludo, que aí tem uma origem diferente, não é por arrancamento, e de fato você tem essas áreas que você não tem mais nascimento de cabelo. Mas no caso da tricotilomania, né, ainda que o paciente arranque, a tendência é que volte, né? Quando você tem um arrancamento de pelos em outras áreas mais nítidas, né? Por exemplo, sobrancelha. Então, imagine um paciente que arranque toda a sobrancelha. Isso chama muito atenção e aí, então, as pessoas da família começam a apontar essa situação e o paciente se constrange. Muitas vezes é nessa hora que ele vai procurar o auxílio. Ou alguns pacientes arrancam os próprios cílios. Então, imagine você arrancar todos os cílios do seu olho. Então, também existem esses quadros, né? E eles acabam chamando bastante atenção. Doutor, essa doença está dentro dos transtornos obsessivos compulsivos? Como que a gente pode classificar? Então, a tricotilomania não, né? A tricotilomania é um transtorno do impulso, né? E os transtornos de escoriação eram classificados como transtorno do impulso, mas atualmente são classificados como transtornos associados, como parte do espectro obsessivo-compulsivo, né? Então, houve uma mudança recente. Por outro lado, assim, o formato, né, de um e de outro é bem típico de transtorno do impulso, né? Então, o que é que caracteriza um transtorno do impulso? E qual é a diferença para um transtorno obsessivo-compulsivo? O paciente ele não tem um pensamento, ele não tem uma obsessão, não tem um comando que diga para ele que ele tem que arrancar o cabelo ou que ele tem que se machucar. Ele simplesmente tem o impulso. O impulso significa eu começo a fazer aquele comportamento, às vezes de uma forma imperceptível. Quando eu me vejo, eu já estou arrancando o cabelo, né? Ou já estou me machucando. E, num primeiro momento, esse comportamento ele traz um conforto, ele traz uma sensação prazerosa ou de alívio. Por isso que ele é associado frequentemente a um outro estado emocional, que é o desconforto, né? É um quadro de ansiedade, é um quadro depressivo, de irritação. E o transtorno do impulso, o comportamento impulsivo, acaba funcionando como uma espécie de, vamos dizer assim, calmante natural, né? Que o paciente lança a mão para ele se acalmar, né? Então, tem uma sensação ali de mais bem-estar quando ele começa a executar isso. No momento em que ele encerra esse comportamento, que ele percebe o que ele fez, aí vem a culpa, né? Aí vem a vergonha e vem um sentimento ruim pelo que acabou de acontecer. Doutor, a gente falou do cabelo, do couro cabeludo, né? Falamos de sobrancelha, cílios, os homens podem arrancar parte do bigode, barba. Acontece também de outras partes do corpo, como braço, pernas, pelos pubianos, isso pode acontecer? Sim, aonde o braço alcançar, né? Então a pessoa pode começar a arrancar os pelos dessas áreas, né, acessíveis, né? Doutor, qual que é o estopim? É a ansiedade, é a depressão, é o estresse, essa correria louca? O que pode ocasionar esse estopim no paciente que antes não tinha nada e começa com essa mania? Então, provavelmente, não é, o estopim seja um elo genético, né? Então, provavelmente essas pessoas têm uma tendência genética. Esse é o primeiro passo, né, Patrícia? Ter essa tendência genética. Num segundo momento, né, o estopim pode ser um quadro de estresse, né, ou outros quadros emocionais, de ansiedade, de depressão, né, até uso de substâncias. Então, tem uma variedade de quadros emocionais diferentes que podem trazer associados um aumento do transtorno de escoriação ou da tricotilomania.
né? Qual é o tratamento para a primeira doença? Para a tricotilomania, a gente pode usar um tratamento psicoterápico ou a gente pode usar alguns medicamentos, né? E entre os medicamentos, há uma psicoterapia que vai trazer para o paciente uma consciência maior daquele comportamento, né? Ele vai aprender a identificar o momento que ele começa a fazer isso para deixar de haver aquele automatismo, né? no início do comportamento. Ele vai aprender a identificar claramente qual é o estado emocional que ele tinha, então se era uma ansiedade, se era um quadro depressivo, e aprender a lidar melhor com esses estados emocionais que são os gatilhos, né, para inibir ou para reduzir a quantidade de episódios, né? O simples fato de proibir ou tentar impedir, olha, não vai fazer isso, para com isso em geral não funciona, né? Não é eficaz, né? Então é preciso um tratamento um pouquinho mais aprofundado para você conseguir êxito numa psicoterapia com esses pacientes, ou o uso de alguns medicamentos. Então, os antidepressivos mais recentes são uma opção, alguns anticonvulsivantes e alguns antipsicóticos, né, são úteis no caso desses pacientes. Doutor Sérgio, a gente já falou muito aqui sobre transtornos obsessivos compulsivos, né? E a gente sabe que não tem cura, mas tem tolerância, tem manutenção do estágio da pessoa quando sai de um estágio muito ansioso, né? Para poder controlar esses impulsos que se transformam em rituais. No caso da tricotilomania. Ela é uma palavrinha complicada. Eu queria saber, já que não está dentro do transtorno obsessivo compulsivo, se tem cura. Para alguns casos, sim, né? Porque muitas vezes ele é secundário, é um quadro clínico secundário, né, Patrícia? Então, se você corrigir o quadro clínico original, você tem uma resolução da tricotilomania, diferente do transtorno obsessivo compulsivo, né, que tende a ser crônico e recidivante, ele retorna, né? Então, a tricotilomania, sim. Então, você precisa sanar, eliminar esse tipo de comportamento com tratamento e garantir essa manutenção por um período longo de tempo. E depois, retirar gradualmente o tratamento e muitas vezes você tem uma resolução, né, desses quadros. Tá? Doutor, vamos falar um pouquinho agora desse transtorno das escoriações, porque eu imagino que tem muita gente interessada, inclusive eu queria abrir aqui o nosso WhatsApp, o meu e-mail também, que eu recebo muitas perguntas. Quando eu fiz a chamada que eu ia tratar desses assuntos com o senhor, já vieram algumas perguntas, e tem aqui uma perguntinha do Ricardo Gonçalves, que ele diz o seguinte: Patrícia, bom dia, eu queria que você tirasse uma dúvida com o Dr. Sérgio, então a gente vai tirar essa dúvida. Ele falou que começou tirando uma casquinha da cabeça e quando percebeu esse local, ele já estava fragilizado de tanto ele tentar tirar uma casca que já nem existia mais. Ele já pode se preocupar que isso já pode ser um sintoma aí do transtorno da escoriação? Então, esse é um transtorno de escoriação, né? Você vê que tem um automatismo, ele tem um incômodo ele detecta ali que tem uma casquinha, né? Então ele quer deixar aquela área da pele livre da tal da casquinha. Então ele começa a arrancar, muitas vezes com a própria unha, né? E aí ele arranca a casquinha. O comportamento não cessa aí, ainda que ele tenha atingido o objetivo inicial. Ele continua a cutucar aquela área e aí se transforma numa ferida. Ele passa a ter uma porta de entrada para uma infecção, ele passa a ter um problema secundário, ele passa a ter, de fato, um problema dermatológico a partir de então, né? Então, de repente, até um problema que foi até provocado pelo gatilho, né? Exatamente. Então, ele passa a ter um problema que não cessa, que não sana, é como se fosse uma ferida que nunca cicatriza, porque ele está sempre machucando de volta. Então, ele tem que se tratar, né? Já tem um quadro de transtorno de escoriação, ainda que seja em um ponto, né? Mas provavelmente no histórico a gente possa encontrar em outros momentos da vida dele outras lesões. Por exemplo, é muito comum aquelas bolinhas do braço, sabe, da parte de trás do braço, das pessoas que ficam espremendo as bolinhas do braço, né? E aí sempre está arrancando a casquinha da bolinha do braço e formam as feridas aqui atrás do braço. É muito comum também começar pacientes que têm essa tendência, né, na época da adolescência e das acnes, né, e a partir das acnes criar várias lesões no rosto, né?
Doutor, mas Então, nesse caso, o paciente ele lesiona uma área só, por exemplo, essa casquinha que ele ficava tirando no couro cabeludo, que ele mesmo tirando, aí formava uma ferida, ele tirava a ferida e aquela coisa compulsiva de todo momento tá mexendo naquela área. Geralmente é por aí que acontece o transtorno? pode ser uma lesão ou podem ser lesões espalhadas pelo corpo, né? Então, eu tenho uma paciente que tem ambos os braços muito marcados, né? Várias lesões no rosto, muitas lesões na perna, em ambas as pernas, né? Então, tem quadros mais restritos, uma lesão, duas lesões, e tem quadros onde existe uma vastidão de lesões, Patrícia. Doutor, para poder até tranquilizar quem está, né, assistindo a gente aqui pelo YouTube, ouvindo a gente aqui pela Rádio Jovem Pan, a gente também está em todas as redes sociais aqui do Grupo Cidade de Comunicação, existe também o transtorno da mutilação. Existe uma diferença aí, né, do transtorno da escoriação com a automutilação. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Existe. O transtorno de escoriação, ele inclui uma sensação prazerosa, né? Então, quando eu arranco aquela casquinha, é como se eu tivesse alcancei a minha meta, o meu objetivo. Uma sensação prazerosa no momento em que você arranca a casquinha, tira uma bolinha da pele, né, estoura ali uma espinha, uma acne. Então, existe isso. No transtorno de automutilação, não existe isso, né? Então, o paciente está intensamente angustiado e nesse comportamento da automutilação ele se machuca, né? Ele produz um ferimento em si mesmo. É algo muito mais autodestrutivo do que essas lesões por escoriação. Não tem esse comportamento automático que existe na lesão de autoescoriação. Quando eu via, já tinha feito, né? Na automutilação, ele faz de uma forma muito intencional, em geral no auge da angústia, né? Pode, nesse momento, ter alguns pensamentos suicidas, ainda que a lesão não seja para cometer o suicídio, mas a intenção na autolesão, ali na automutilação, é parecida e na direção de um quadro mais grave, mais suicida, o que não há na autoescoriação. No caso, ela pode então ser classificada, o transtorno de escoriação está dentro das doenças de transtorno obsessivo compulsivo, então também, mais uma vez aí, o estresse, a depressão, a ansiedade podem ser o estopim para essa doença, doutor? Exatamente, Patrícia. Então, assim, a apresentação, né, a manifestação clínica, o momento e como isso acontece, é parecido com a tricotilomania, né? Mas, geneticamente, há muitos links entre o transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de escoriação, né? Então, é por isso que elas figuram atualmente no mesmo grupo, né? Então, o transtorno de escoriação é relacionada aos transtornos obsessivo-compulsivos, porque geneticamente há um link. Então, quando você encontra um diagnóstico, é muito comum encontrar atrelado o outro diagnóstico, né? Então, essa mudança é por esse link, é por essa ligação, né? Mas a apresentação é como se fosse um transtorno do impulso. Inclusive, pegando um link no que o senhor acabou de falar, eu tenho até uma questão aqui da Alice Aparecida. Ela disse o seguinte, que ela tem transtorno obsessivo-compulsivo já há mais de 30 anos, olha só, começou bem jovenzinha, hoje ela tem 54 anos, então ela começou na adolescência realmente. E ela diz o seguinte, que já passou por vários rituais e por vários tipos de transtornos obsessivos compulsivos. E que agora ela está com essa mania de ficar futucando, né, feridinha na pele. E então ela está preocupada que de repente ela pode estar entrando aí nesse transtorno de escoriação que para ela é uma mania nova, né? Então ela quer entender se dentro do transtorno obsessivo compulsivo você pode, ao decorrer aí da doença, passar por vários tipos de rituais e manias. É bem lembrado, assim, né? É importante discutir esse aspecto, né? Então, sim, né? Então, o paciente, quando começa a ter os primeiros sintomas obsessivo-compulsivos, ainda ali na puberdade, ele não vai necessariamente já apresentar naquele primeiro momento um transtorno de escoriação, né? Então, ao longo do curso do transtorno obsessivo-compulsivo, muitas vezes as obsessões e as manias vão mudando, pode ser um período checagem, depois de
um período passa a ser de higiene, de lavagem, de lavar as mãos, por exemplo, né? E em um determinado momento, né, e antes não aparecia isso, pode aparecer um transtorno de escoriação, sim, né? E aí o tratamento para o transtorno de escoriação não é tão diferente assim, do ponto de vista medicamentoso, não é tão diferente assim do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, vamos supor que o paciente faça um tratamento para TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, e surja, né, um transtorno de escoriação. Então, ele já tem um tratamento, já tem ali os mais ou menos controlados sintomas obsessivos compulsivos, ele vai precisar tomar um medicamento, pode ser o mesmo, eventualmente numa dose maior, ou um elemento de uma outra classe farmacológica, né, associado ao tratamento dele de TOC, para ele conseguir controlar o transtorno de escoriação, né? E como é uma paciente, eu vou te dizer, Patrícia, que a maior parte dos pacientes com transtorno de escoriação são do sexo feminino. Existe uma predominância de mulheres sobre homens com esse tipo de problema. E quem me acompanha aqui, doutor Sérgio, o senhor também já participou do Não Pira e Respira por muitas vezes. Hoje a gente está aqui no Jornal da Manhã Entrevistas, mas o programa Não Pira, Respira, ele surgiu justamente na pandemia. Eu senti essa necessidade de falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre os transtornos emocionais, né? Porque na pandemia, quem não tinha nada acabou adquirindo alguma coisa. Quem já tinha, como eu, que eu já trouxe aqui o meu depoimento, né? Eu tenho tendência à depressão, tenho tendência à ansiedade. E no decorrer desses 25 anos aí, tentando lidar com os meus transtornos obsessivos compulsivos, eu também passei por vários rituais, né? Evidente que quando você encontra a medicação adequada, a terapia adequada, esses sintomas, essas manias, elas tendem a diminuir, né? E mesmo que você tenha um gatilho aí, igual, vou dar um exemplo que eu perdi meu pai tem 2 anos, então eu tive aquele gatilho da depressão, então alguns sintomas do TOC ressurgiram, que estavam adormecidos, né? Então é interessante para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador aqui através do YouTube saber que existe tratamento, que existem terapias alternativas, comportamentais que melhoram demais a vida do paciente. Porque hoje em dia a gente não pode mais sofrer com esses tipos de transtornos, né, doutor Sérgio? Porque já é tão difícil, né? Então é um sofrimento. Eu, como portadora, como paciente, eu trago aqui realmente meu depoimento dizendo que é muito triste, é cansativo. A mente não para de pensar. Enquanto o meu psiquiatra diz o seguinte, né? Que o cérebro do portador com TOC, ele funciona a 1000 por hora, né? Então, é algo que não para nunca, é uma coisa agitada, enquanto o cérebro tem que funcionar de um mecanismo um pouco mais tranquilo. Então, assim, eu até queria agradecer o espaço de eu ter interrompido aqui o senhor, mas trazer esse depoimento, porque as pessoas, elas acabam realmente se identificando, né, doutor Sérgio? Mas eu acho que a mensagem que fica aqui é que busque tratamento, busque qualidade de vida. Gente, a gente tá ainda numa pandemia, as pessoas, elas ficaram muito doentes da mente, né? Então, hoje em dia, é caso de saúde pública, os órgãos federais, os órgãos públicos precisam se preocupar, as empresas precisam se preocupar com seus funcionários, né? A doença da mente, ela tem que ser tratada como diabetes, como a pressão alta, como problema cardíaco, como anemia. É isso, né, doutor? Olha, Patrícia, é isso mesmo, né? Não é mais, as doenças da mente não são mais algo que de exceção, não é um ou outro, são muitos, né? São vários, são muitas pessoas que adoecem, né? E de uma forma cada vez mais cedo, mais precoce no ciclo da vida. Então, no pós-pandemia, a quantidade de crianças e adolescentes adoecidos, né, de forma séria, cresceu demais, Patrícia, cresceu demais. E a tendência não é de regressão, é de manutenção ou de aumento desses quadros, né? Então, como para muitas pessoas é uma manifestação clínica nova, né? Não é todo mundo que sabe como lidar, ou como enfrentar, né? Então, a desinformação acaba aumentando a angústia
e o sentimento de desamparo de boa parte dos pacientes. E tem muito Então, preconceito também, né, doutor Sérgio? Sim. A questão do Sim. preconceito eu acho que é o pior. Por muito tempo eu fiquei calada, com medo de não ser aceita no ambiente de trabalho, com medo de não ser aceita no ambiente familiar, com medo de não ser aceita no grupo de amigos. Então, o preconceito que a gente precisa quebrar de qualquer jeito para que as pessoas elas busquem tratamento mais rápido e sofram menos. Perfeito, assim, preconceito ele acaba sustentando o adoecimento do próximo, né, de uma outra pessoa, porque essa pessoa fica inibida, né? Então a gente tem que quebrar o preconceito, a gente precisa transmitir informação para que as pessoas saibam que é isso que você está falando, Patrícia, é muito importante. Existe tratamento e é possível viver bem sem essas angústias, sem esse sofrimento, uma vida normal, ou uma vida muito próxima do normal, produtiva, né? Uma vida plena. Eu sou a prova, ó, doutor, eu sou a prova disso. Estou aqui trabalhando, falando sobre o assunto, quebrando os estigmas, né? Quebrando os preconceitos e trazendo aí o meu depoimento para poder animar aí mais as pessoas de realmente terem essa coragem de buscar ajuda, buscar tratamento. Doutor Sérgio, muitíssimo obrigado. O senhor sempre muito gentil. Sempre que eu preciso, o senhor topa nos atender, sempre falando de uma forma que todo mundo entende, fugindo muito dos termos técnicos. Isso é bem interessante para o nosso ouvinte, para poder se identificar com o que a gente conversa aqui. Então, eu queria demais agradecer a participação do senhor nesta manhã de sábado aqui pela Jovem Pan. Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade, a possibilidade de entrar em contato com seus ouvintes e telespectadores, né, e poder ajudá-los um pouquinho. Muito obrigada. Então, você que está aí, fica comigo, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre constelação familiar. Até já! Olá, estamos de volta aqui pela sua Jovem Pan News Fortaleza 92,9. Hoje nós estamos falando aí o processo aí da mente, né? Falamos com o Dr. Sérgio no primeiro bloco e agora eu tenho o prazer de receber o Helton Luiz Carvalho, ele que é terapeuta integrativo, ele vai explicar já o que é tudo isso, mas a gente vai falar sobre constelação familiar. Patrícia, o que é constelação familiar? É um coaching? É uma terapia? É um PNL? Então, quem vai explicar isso para a gente é o Helton, porque tem muito dessas dúvidas, né, Helton? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Primeiro, é um prazer estar aqui falando com você na rede da Jovem Pan e falando de constelação, né, e um abraço também para os espectadores. Falando de constelação, sim, existem muitas dúvidas, até porque tem muitas informações espalhadas, assim como qualquer outra técnica nova que surge pode acontecer, né? Então, constelação não é diferente. Mas constelação, eu gosto de colocar uma ideia bem simples. É uma cirurgia no sistema. E o que é o sistema? Sistemas são elementos interconectados. Que tipo de elementos? No caso de uma família, são as pessoas. Essas pessoas, elas estão interconectadas. Então, pai, mãe, filho, neto, bisneto. E a constelação, ela vai olhar para isso. Olhar para o sistema e fazer uma intervenção. Seria isso. Essa intervenção que você diz, esse sistema seria mental, trazido alguns problemas lá de trás. Por isso que muita gente até confunde com regressão, né, Elton? Eu queria que você explicasse qual que é a função do terapeuta integrativo, qual que é a diferença entre o teu trabalho com o psicólogo, com o psiquiatra, com o psicanalista, quais são as funções aí de cada área, para deixar um pouquinho mais claro. Hoje existe uma corrente muito forte que constelação não é terapia, e sim uma intervenção. Talvez seja um conceito que está em movimento ainda. Mas constelação, na clássica, que é de Bert Hellinger, você não vai trabalhar com vidas passadas, e sim com antepassados. Veja, é uma coisa muito diferente, né? Então, na constelação vida passada, né, as vidas passadas, trata-se dos seus ancestrais. Então, é uma visão diferente. E assim, a gente sempre fala que constelação, depois que você tentou de tudo, né, depois que você chegou num limite
e chegou num platô de desenvolvimento, ou a vida travou geral, vai fazer constelação. É a hora de fazer a constelação. Eu já entrevistei vários especialistas aqui, a gente já falou de mindfulness, né? Falamos já de regressão, psicanálise, mas a constelação é interessante, a gente fala constelação familiar, mas você também trabalha a constelação de casais, né? Inclusive você trabalha em parceria com a sua esposa, né? Eu vi uma live de vocês muito interessante, tentando resgatar situações dentro do casamento, né? Como uma terapia mesmo. Então, vocês atuam como terapeutas aí, né? Para poder fazer entender onde que o casal está errando, ou então quando é familiar, onde as relações de pais e filhos, né? Tem aí um probleminha para poder trazer e tratar. O que vocês tratam no consultório? Então, no consultório, a gente leva esse olhar sistêmico para o nosso cliente. Primeiro, ele vai entender, vamos falar de constelação, ele entender quem é ele no meio disso tudo. Então, existe as 3 leis da constelação, que é a lei do pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O pertencimento, todos têm direito de pertencer, de uma forma bem simples. Hierarquia, quem chegou primeiro tem prioridade. E o equilíbrio, sempre existe um equilíbrio na troca, né? Numa relação, ela tem que ser equilibrada. Então, o que acontece muito, vamos falar de hierarquia. O marido, ele está numa família, mas ele também está posicionado como filho, lá na família do papai e da mamãe dele. E quando ele está nessa posição, ele não consegue, ele não tem força para exercer o papel do papai e do marido na família atual que ele está. Então, a gente trabalha vários aspectos, levamos os ensinamentos sistêmicos para que o que aconteça? Que o amor dê certo, no final das contas. Eu não sei, vou dar um exemplo aqui um pouco doméstico, né? Então, eu imagino, eu assisti a live de vocês, então vocês falam muito da criança, né? Do marido, menino, criança que não cresceu, então não consegue atuar, né? Como o chefe da casa, o chefe de família, o marido, o pai. E na constelação é possível trazer esse entendimento para esse marido ou para essa esposa? Quais são as posições de cada um dentro do relacionamento? Sim. Na constelação você forma? consegue observa o movimento, mas muitas vezes nem precisa de movimento de constelação. O próprio comportamento, você acessando ali, conversando com a pessoa, você consegue observar as feridas emocionais na própria história. E muitas vezes ela vem acompanhada de uma negação, conscientemente, certo? Mas quando você vai acessando camadas mais profundas, você vê que no subconsciente existe ali uma criança ferida. E essa criança ferida não tratada, ela vai trazer consequências nos descendentes. Helton, quais são as técnicas utilizadas que pela sua experiência, porque inclusive vocês também, além de cuidar de pacientes, né, não sei se vocês chamam de pacientes ou clientes, mas vocês também treinam profissionais para atuarem nessa área, né? Então eu queria que você colocasse aqui, exponha aqui para a gente quais são as técnicas básicas utilizadas aí na constelação familiar. Bom, a constelação familiar, ela é uma técnica única, né? A gente integra ela e os ensinamentos sistêmicos que a gente pode colocar em qualquer coisa, né? Desde até mesmo os psicólogos utilizam muito hoje, até no Reiki, até para dar conselho, os ensinamentos sistêmicos são importantíssimos. Hoje, em consultório, que a gente treina os nossos alunos, é numa técnica chamada sopro da origem. É algo muito novo e talvez você não tenha ouvido falar, muita gente que está nos assistindo agora não tenha ouvido. É uma técnica frequencial. Então, ela vai em camadas mais profundas, que é o que a pessoa vibra. Sabe quando a pessoa tem padrão de pensamento, padrão vibratório, padrão emocional? É nisso aí, é como se fosse a gente acessasse as vibrações que vai além do pensamento. E quando a gente chega ali, existe uma coisa chamada biofeedback ou cinesiologia, que é a resposta do corpo. O corpo, ele é capaz de nos responder o que está nas camadas mais profundas.
sem mentiras, sem crenças, sem travas, sem bloqueios. Então, quando a gente acessa essas respostas, a gente consegue fazer uma intervenção com o sopro da origem. Seria mais ou menos, para a gente deixar um pouquinho mais claro para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo através do YouTube, por todas as nossas plataformas digitais, é como se o paciente lá tivesse tentando dar um reset lá no cérebro para poder recomeçar e contar uma nova história, Helton? Me corrige se eu estiver errado. Sim, podemos dizer que é bem isso. É bem isso. Lembrando uma coisa, quando a pessoa está pronta para passar por esse processo. Porque não adianta, quem não está pronto, quem não, em camadas mais profundas, não quer, de alguma forma, seja por proteção, medo, apego, não há Cristo que resolva. Então a pessoa entenda que a força da pessoa quem faz ela se mover. O terapeuta ele é só um facilitador, ele atua como um facilitador. Deixa eu te perguntar, uma curiosidade minha, tá? Eu falei também com um terapeuta em São Paulo e ele tem a técnica Mindfulness, eu não sei se pronuncia dessa forma, mas que trabalha muito a questão da respiração para poder encontrar esse equilíbrio e esse ponto aí que você diz que as pessoas precisam encontrar no seu eu, né? No caso da constelação, a técnica, que para mim ainda não ficou clara, não é respiração porque não é mindfulness, mas seria tentar encontrar e buscar aonde aquele circuitozinho deu errado lá atrás? Não precisa de respiração. O que precisa? Na constelação a gente tem representantes, que são pessoas que estão na postura certa para acessar o campo. O campo, pensa o seguinte, é como se fosse uma informação de todo um sistema familiar que está nas nuvens. Então, uma pessoa preparada que está na postura fenomenológica, ela tem capacidade de acessar a informação desse campo. E ela, através do corpo dela, ela tem sensibilidade e saber a informação do que está passando pelo campo. Então, quando você junta, por exemplo, 2, 3 pessoas, não precisa, pode ser até uma também, essa pessoa com sensibilidade e a postura correta, ela vai nos mostrar o que tem de verdade, de informação nesse campo. E o constelador ele tem a função de interpretar e entender o que está acontecendo. Mas é um bate-papo em consultório, a pessoa ela fica deitada num divã, é uma conversa, isso que eu queria entender. Não. Vamos supor que você chega para eu te atender e você quer fazer uma constelação. Então eu chamo um conjunto de pessoas, que a gente chama de representantes, e eles vão representar o que acontece na tua vida, o que acontece no teu campo familiar. Vamos supor que você Pessoas aleatórias, Helton? Pessoas aleatórias? Hoje eu não trabalho com pessoas aleatórias, eu trabalho com pessoas treinadas. Certo. Pessoas mas aleatórias, os aleatórios podem... que eu digo, desculpa, é só para ficar claro, eu quis dizer que não necessariamente são pessoas da mesma família. Se eu quiser fazer uma constelação aí com você e para outras pessoas elas poderem representar os meus familiares, então você tem essas pessoas para poder trabalhar junto comigo, é isso? Isso. Por que tem que ser pessoas treinadas? Porque pessoas não treinadas, elas podem trazer problemas da vida dela ou até mesmo interferência da mente dela pode afetar o que o campo está mostrando. Entende? Interessante. Então é um trabalho muito sério e precisa de preparação para fazê-lo. Então você traz essas pessoas que já são capacitadas a trabalharem, né, em conjunto, em equipe aí. Aí no caso, se eu vou aí, te demonstro qual que é a problemática que eu estou tentando resgatar ou melhorar, você utiliza então dessa tua equipe multidisciplinar para trabalhar junto comigo. Isso, exatamente. Qual que é a diferença da constelação com coaching? O coaching, ele é uma metodologia que te leva do ponto A para o ponto B. Eu gosto de falar dessa forma porque simplifica e as pessoas conseguem entender facilmente. E a constelação, ela já traz um problema maior, sabe? Uma sistemática da pessoa não sabe nem o que quer, não sabe... De repente ela está até com uma tristeza, uma angústia e não sabe nem a origem. Então a constelação vai trabalhar mais com isso. O coaching, geralmente a pessoa já sabe o que ela está querendo.
Então, eu entendo que essa seja a melhor maneira de trazer diferenciação entre as duas técnicas. E as terapias linguísticas é PNL que se chama, PNL. Helton? Sim, PNL, Programação Neurolinguística. Existe também alguma coisa agregado aí à constelação? Não tem como não dizer que não tenha interferência. Então, falando de uma forma mais simples. A PNL, ela vai atuar mais no indivíduo. A constelação não deixa de ser uma linguagem. Por que não deixa de ser uma linguagem? No final das contas, a gente tem frases de solução. Então, a constelação ela mostra uma situação conflituosa, ela mostra alguma situação em desequilíbrio e a gente consegue falar frases que vão trazer esse equilíbrio. Na PNL, você trata individualmente e você acessa o nível subconsciente dessa pessoa e com falas você consegue reconfigurar a mente daquela pessoa, né? Uma reprogramação mental. Essa é a diferença. Helton, deixa eu te fazer uma outra pergunta. São necessárias quantas sessões? Eu vou dar um exemplo. A gente falou já um pouquinho da constelação entre casais, né? Que até quem quiser assistir a live do Helton com a esposa dele é muito interessante. Eu vou deixar aqui o arroba do Instagram dele. Mas pode falar aí, Helton, teu Instagram. Arroba Sopro da Origem. Tudo emendado. Sopro da Origem. Tudo junto, tá aqui no monitor para quem está assistindo a gente no YouTube, para quem está ouvindo a gente pela rede Jovem Pan, Sopro da Origem. Lá ele falou bastante sobre a questão de relacionamento entre homem e mulher, né? Então, relacionamento de casal. Mas eu vou trazer aqui para você uma situação. Eu sou mãe de uma adolescente. E eu não quero falar o termo aborrecência, mas a gente sabe que tem essas fases que a gente precisa, entre mãe e filha, né, entre pai e filho, a gente precisa tentar quebrar essas barreiras. Aí vamos supor que eu vou procurar uma ajuda aí no teu consultório, mas ela não topa ir, a minha filha não topa, então eu tenho que ir sozinha. Como trazer para ela o entendimento do que eu agreguei com você na constelação se ela não participou? Me tira essa dúvida. Nossa, essa pergunta foi excelente. Por que ela é excelente? Na constelação, a gente não trabalha você ou trabalha a sua filha. A gente trabalha o sistema, o seu sistema familiar. Então, você está conectado no sistema, a sua filha também está conectada. Quando a gente trabalha o sistema, a gente faz a intervenção no sistema, o que é o resultado final da constelação? O amor voltar a fluir, ou se ele não fluiu, ele começar a fluir. É o principal ponto. Excelente pergunta. Mas aí como passar para o familiar, Helton, essas questões básicas aí da constelação e quantas sessões são necessárias? Constelação geralmente é uma sessão. Então, assim, você está lá na vida, né? Acontece um monte de coisa, passa-se o tempo e a vida travou. Aí, já tentou muita coisa e nada deu certo. E você quer muito a dor, né? Digamos que a dor está muito grande e você já está procurando uma solução e não encontra, a constelação é nessa hora. É nessa hora que ela entra. Agora, não precisa falar, por exemplo, filha, eu fui fazer uma constelação. Não, não precisa. E é até recomendado não falar. Porque o subconsciente da sua filha está conectado ao sistema. Quando o sistema mudou, ele influencia o comportamento da filha. Influencia o seu e das irmãs e de todo o sistema, inclusive do marido. Entende? Que legal, né? Deve ser muito interessante. E para quem está ouvindo a gente, não quer fazer a constelação, mas está querendo fazer um treinamento para poder começar a constelar, é assim que a gente fala? Sim, constelação existem cursos de formação. Que você dá também? Esse nós estamos formatando ainda, tá? O curso de formação, o curso de constelação, é um curso que ele já passou por muitas mudanças e a gente está fazendo um estudo novo, né? Tendo essa nova perspectiva. Porque com a morte do Bert Hellinger e o último trabalho dele, ele atualizou muita informação que tinha ali no passado. Então, a gente está buscando algo novo e coisas que a gente ficavam alguns pontos cegos, a gente está trazendo algo que seja mais assertivo, para que o nosso aluno não cometa erro e ele fique mais seguro na hora de aplicar a metodologia. Tem uma perguntinha aqui de um internauta, eu posso fazer para você, Helton?
Pode sim. Meu nome é Marcelo Oliveira, eu tenho 35 anos. Eu queria saber o seguinte, a constelação, a gente já respondeu essa pergunta, né? Seriam necessárias quantas sessões? A gente já respondeu que, na verdade, é necessário uma sessão só. Mas ele pergunta qual é a diferença do terapeuta integrativo. O terapeuta integrativo é um psicólogo ou não? Não precisa ser um psicólogo? Não precisa ser um psicólogo. O integrativo, ele integra várias técnicas. Acho que a melhor definição que existe é essa. Ele integra, né? Integrativo vem de integrar, ele integra várias técnicas. Então, integra, por exemplo, no meu caso, eu integro constelação, hipnose, PNL, eu integro o coaching, integro o reiki. E tudo isso por quê? Porque uma pessoa é um ser complexo. Então, se você abordar com apenas uma técnica, de repente falta algo. Então, por exemplo, tem situações, e o Bert Hellinger, no último livro dele, falou: nada substitui a ação. E eu não conheço nenhuma técnica melhor para colocar uma pessoa na ação do que o coaching. Entende? Então, se o problema da pessoa é a ação, o coaching é fantástico para fazer a pessoa entrar em movimento. Então, já deve ter acontecido, né? De um paciente, de um cliente chegar no teu consultório, buscar constelação, quando, na verdade, precisava de uma outra técnica aí que você meio que mudou aí no meio do caminho? Sim, acontece muito. Porque constelação, a pessoa não tem que estar pensando só em si. É um erro a pessoa querer resolver um problema dela. A constelação, ela é para o sistema. E, por decorrência, resolve um problema dela. Mas o foco nunca é um problema individual. E aí tem outras técnicas para resolver questões individuais que são muito mais assertivas do que a própria constelação. Por exemplo, a PNL, hipnose também é excelente. Helton, tem alguma coisa que a gente não tocou, que você gostaria de acrescentar? A gente está no finalzinho aqui, então te deixo à vontade. Olha, eu acredito que a gente falou bastante sobre os assuntos. Acho que as principais dúvidas que o público tem, você trouxe. E eu só quero deixar uma mensagem de que quem não conhece, vai estudar, vai pesquisar. Quem tem alguma demanda, alguma situação que não consegue resolver, hoje, com essas novas técnicas, tem solução, tem um caminho, né? Antes de você pensar em desistir ou ficar no marasmo, se entregar, sabe? Não desista, vá buscar uma coisa, vá buscar uma técnica, vá conhecer pessoas. Tem muita coisa no mundo hoje, muitas técnicas e estudos que trazem solução, trazem muitas soluções. Então, não fica nessa, sabe? Vai buscar, conversa com mais pessoas. E o Helton está em Goiânia, mas a gente sabe que agora com a internet, esse pós-pandemia, né, a gente sabe que tudo é virtual, tudo é online. Então, é possível fazer uma consulta com você online? Sim, é possível sim. Inclusive, constelação, a gente está treinando uma equipe para fazer constelação online. E os resultados são incríveis. Então, hipnose também, o coaching à distância é fantástico. E até mesmo o sopro da origem com cinesiologia é possível fazer à distância. O que é cineologia? Cinesiologia é uma técnica que, através do movimento muscular do corpo, digamos assim, olha só, você tem a mão assim, quem não está me assistindo, vamos lá, você tem os dois pés que estão alinhados. Imagina uma pessoa deitada, ela está com os dois pés alinhados. O terapeuta, em uma pergunta para o corpo, ele pode verbalizar a pergunta assim: corpo, o seu nome é fulano de tal? Por exemplo, José. Corpo, o seu nome é José? Através de você movimentar os pés, ocorre um desalinhamento. E nesse desalinhamento, ele pode afirmar o que sim ou não. Não sei se ficou claro. Ficou, assim, mas é meio que automático, o cérebro que comanda essa... Não. Existe um músculo chamado músculo psoas. E esse músculo psoas, ele responde para a gente pelos pés. Inclusive, existe um mistério muito grande para a ciência relacionado ao músculo psoas. Ele é chamado também de um músculo da alma. Olha só que coisa rica. Como que chama o músculo? Então, músculo psoas, P-S-O-A-S. Que legal. Psoas.
Ih, já é assunto para um outro programa, hein? Sim, é muito interessante, é muito interessante. Mas o mais legal é que ele é chamado de músculo da alma. O que ele responde? Ele responde o que está lá no profundo da pessoa. Então, pelo músculo pessoas, dá para saber se, por exemplo, olha só, dá para saber se determinado alimento faz mal para aquela pessoa específica. Uau. Olha só. Mas com o quê? Com um toque no pé? Com essa resposta de sim ou não. Por exemplo, você pergunta, corpo, maçã é saudável para você? O corpo vai responder sim ou não. Uau! Que legal! Mas e o sopro da origem trabalha com isso. Então a gente vai em todos os pontos ali perguntando o que acontece com o corpo da pessoa. Mas o músculo vibra? Como que é isso? Ele pula? Ele encurta da perna direita. Ele faz um encurtamento ou extensão. Então, por exemplo, eu convenciono com um determinado corpo. Corpo, o que é um sim para você? Aí a perna direita ela encurta. Então eu tenho que uma resposta sim daquele corpo é o encurtamento da perna direita, certo? Uhum. Toda pergunta que eu fizer que for sim, vai ocorrer o encurtamento da perna direita. Ah, que legal. Show. Entendeu? Então eu consigo saber tudo. Já está convidado então para o próximo programa, viu, Helton? Sobre esse assunto que, gente, é fantástico, né? Tudo que se trata sobre mente, corpo, espírito, eu acho que tem que estar tudo alinhado, né? O nosso corpo é uma maquininha, né? Então, toda essa engrenagem, ela precisa estar interligada, né? O corpo, o espírito, a alma e, aliás, o corpo, a mente e o espírito, né? Então, eu acredito muito nisso. Helton, muitíssimo obrigada. Fica aqui comigo, eu só vou me despedir aqui dos meus ouvintes, mas a gente volta a se falar. Eu te agradeço demais a tua atenção, viu? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando para o teu público e eu quero mandar um grande beijo para quem nos ouviu, quem nos assistiu e espero estar de novo com vocês, tá? Grande abraço. Fica aqui, tá? Não foge não. Bom, e para você que acompanhou esse programa até agora, o meu muitíssimo obrigado, meus telespectadores, ouvintes aqui da 92,9, Jovem Pan News FM, muitíssimo obrigado. Se você tiver algum assunto interessante, manda aqui para as nossas redes sociais, manda para o nosso WhatsApp. A gente vai trazer esse assunto para poder jogar aqui na roda de conversa. É sempre um prazer bater esse papo aqui com vocês. O meu muitíssimo obrigado, um excelente final de semana. A gente se vê sábado que vem. Tchau!